Esse vídeo que eu vou apresentar agora, o Givaldo está na porta da delegacia e ele vai prestar depoimento porque a Sandra fez umas acusações contra ele. Onde o Givaldo errou nessa história toda? O Givaldo errou em ter falado do acontecido, ter detalhado tudo o que aconteceu, quando na verdade não precisava entrar em detalhes, só bastava falar que ela foi atrás dele, procurou ele para fazer sexo, né, vamos dizer assim, e que aconteceu e foi consensual. Não precisava detalhar e narrar o acontecido, porque assim ele expôs a mulher ao ridículo praticamente, né? Já estava expondo ao ridículo, contando que fez, né? Agora detalhando piorou a situação. Então essa foi a falha dele, porque aí ele não pensou nas consequências, porque isso aí vai refletir nos filhos, reflete no esposo, reflete em toda a família a situação. Então houve aí uma falta de empatia da parte do Givaldo, né? Mas lembramos que, segundo sabemos, a Sandra procurou ele. Mas eu, como muitos brasileiros, analisando esse caso, desconfiamos que eles já se conheciam e que isso foi tudo armação e combinado. É muito estranho, né? Todo mundo está aí buscando fama nessa história, nessa situação. Mas eu, particularmente, não daria fama para ninguém. Não ficaria puxando o saco. Esses dias eu vi um vídeo de uma criança que foi espancada pelos pais, foi no conselho tutelar fazer uma denúncia, voltou para casa dos pais e foi espancada novamente. Outros casos de criança que era espancada pelo pai e que o conselho tutelar, né, depois que o pai tinha sido preso e tudo, mandou a criança de volta quando o pai foi solto para morar com o pai, sabendo do histórico de violência do pai. E aí, pessoal, né, adivinha o que aconteceu? A criança foi assassinada pelo próprio pai. Então, quem precisa de ajuda, ninguém ajuda. Não estou dizendo que o Givaldo não precisasse, precisa, mas tem muita gente que realmente precisa muito de ajuda. Gente que não teve escolha, porque o Givaldo é um homem formado, é um homem que teve empresa, pelo que eu sei. Então ele, claro, todo mundo erra, ninguém é perfeito, mas ele cometeu um erro que fez levar ele às condições que ele estava. E uma criança, gente, não tem opção. Criança não trabalha, criança não consegue se sustentar. É os pais que têm que sustentar. Agora imagina só uma criança que não tem condições de trabalhar, de fazer nada, sendo maltratada, torturada pelos pais e ninguém faz nada. Essa sim precisa de ajuda e ninguém olha para eles, tá? Então vamos ver o final do vídeo aí, né? É um vídeo, né? Vocês vão ver aí. Mas eu quero falar para vocês, já deu essa história. Já deu. Se você gostou do vídeo, inscreva no canal. O depoimento durou cerca de 2h30 aqui na delegacia de Planaltina. Segundo os advogados de defesa, teve duas vertentes. Uma, pelo fato dele ter sido vítima de lesão corporal, e a outra, pelo fato dele ter sido acusado de estupro de vulnerável. Do lado de fora da delegacia, o ex-mendigo tinha até assessor de imprensa. Durante o depoimento, ele foi acompanhado por 2 advogados vindos de Florianópolis para a defesa. Um deles alega que o cliente não tinha como saber se a mulher sofria de problemas psiquiátricos. Os elementos trazidos pela defesa dos autos do inquérito, que estão correndo sigilo, certamente demonstrarão ausência de responsabilidade penal por parte de Givaldo, pois as relações sexuais ocorridas naquele dia foram absolutamente consensuais e não havia possibilidade do Givaldo perceber qualquer tipo de impossibilidade de consentimento por parte da vítima em relação à possível doença psiquiátrica. A Polícia Civil preferiu não se pronunciar sobre o assunto, já que o caso é investigado sob sigilo de justiça. Givaldo também se recusou a gravar entrevista, mas nos disse que a fama tirou dele a liberdade e trouxe várias ameaças por onde passa. A defesa de Givaldo cogita processar a família de Sandra por difamação. Nós trataremos essa questão das entrevistas, avaliaremos elas com muito cuidado e se essas entrevistas, após a nossa avaliação, nós entendermos e constatarmos que estão expondo alguns pontos sensíveis do caso concreto, além do direito de resposta que o Givaldo possui por essa publicização do caso,
nós também tomaremos as providências judiciais cabíveis para evitar esse tipo de exposição de um caso em segredo de justiça. Momentos antes de depor, ele teria recebido uma intimação da Justiça em que estaria proibido de mencionar o nome de Sandra e da família, mas os advogados disseram que ainda não tiveram acesso aos autos e que não falariam sobre o assunto. Na realidade, foi uma citação acerca de uma ação judicial movida em relação a outra parte em desfavor do Givaldo, mas nós ainda, como ele foi citado agora e o prazo se iniciou e a gente não teve acesso a esse processo em específico, e acredito eu que seja cível, então também não nos compete a atuação nele, eu não posso comentar.